Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse dia 19 de fevereiro de 2021. Nós estamos na sexta-feira da quaresma, tá? A cor litúrgica é a roxa, então saímos do tempo comum, entramos para a cor roxa. Então é sexta-feira depois das cinzas, esse é o termo da data. Então quinta-feira depois das cinzas, sexta-feira depois das cinzas, sábado após cinzas. Certo? Então vamos iniciar com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, estamos no ano extraordinário dele até dia 8 de dezembro desse ano. Tá? Então uma ótima oportunidade para a gente estar fazendo a consagração a ele, prestar honra, devoção a São José, entronizar ele em casa, entronizar no nosso coração, se fazer conhecido por São José, melhor. Apresenta a sua família para São José. Não fica buscando São José só porque você está desempregado, só porque um padre falou que ele é o santo do emprego, né? Não está errado, mas não busca quando tem necessidade, né, gente? Busca quando não tem também. Ou então quer manter o seu emprego, a comida na mesa, um trabalho digno, tudo. Apresenta, consagra para São José. Lembrando, né, gente, porque maio começa as lembranças das aparições de Fátima. Em outubro de 1917, né, a última aparição de Fátima, apareceu São José com o menino Jesus nos braços, além de algumas devoções marianas, como Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Dores. Eu sempre medito nessa aparição de outubro, sempre. Eu fico pensando, por que nesse dia em que o sol dançou na Cova da Iria, teve várias situações ali que o povo que viu, quem não viu morreu e ficou o testemunho por lá. Quem acredita, quem não acredita, problema seu, né? Mas eu sempre eu medito nesse sentido. Qual é a importância de São José para a nossa igreja? Porque alguma coisa tem. O fato de ter aparecido é porque é algo relevante a ser levado em conta. E graças a Deus temos um Papa muito devoto de São José. Nem vem criticar o Papa não, porque aqui ninguém tem vez para criticar Papa. Mesmo criticando o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, quem critica o Papa, me desculpa, não pertence à Igreja Católica, está fazendo parte da rebelião. E nem estou colocando capeta mais, porque a rebelião humana é pior do que a rebelião do capeta. O demônio, ele sabe, ele é inteligente, ele sabe que no fundo o ser humano, ele tem um grande potencial, inclusive para fazer erros homéricos, né, enormes. Então, sabe? Então já começa por aí. Não tem respeito pelo Papa, não vai ter respeito por bispo, por entidade religiosa, já vai começar a chutar os pés e as canelas de todo mundo. Nem vou falar da campanha da fraternidade, porque eu encerrei ontem essa discussão. Chega, não quero mais falar. Procure o bispo local, o arcebispo local, vê a opinião deles e siga. Acerte e erre com ele, o bispo, seu, não o outro. Se o bispo criticou, ele está falando para as ovelhinhas dele. Aí é com ele. Aí é com o bispo. Aí que a comunidade lá, daquela diocese ou arquidiocese, acerte e erre com aquele bispo. Agora, não fique trazendo bispo alheio para inflamar mais uma situação de ferida aberta, tá? Ou então trazer padre de outra diocese, por mais que seja um ótimo pregador, que esteja falando para o Brasil inteiro, que seja convidado também para vir e tal. Cuidado. Porque se for para inflamar o ego de alguém, para inflamar o seu desejo de ouvir uma discussão acalorada, você está no lugar errado, tá? Não é bem por aí. Se não, é melhor lavar a latrina da comunidade, lá da paróquia, ou então distribuir sopão, como fazem alguns irmãos evangélicos. Porque, assim, eu tenho críticas com algumas igrejas, mas é admirável, né? Muitos irmãos evangélicos se doando no meio da Cracolândia, ou no meio lá da pastoral carcerária, né? Porque aí os evangélicos não chamam assim, mas eles vão lá pregar. Entendeu? Irmão evangélico, pastor, vai lá pregar para bandido, desculpa falar.
A grande maioria lá é gente de alta periculosidade e vão mesmo. Um ou outro não. Um outro entrou de gaiato no tráfico de drogas, né? Meio que é considerado cúmplice. A mãe do traficante que não sabia que tinha, realmente não sabia, mas vai preso, né? Mas e daí? Né? Você vai lá... o que é melhor? Efervescer, desculpa falar, é melhor efervescer na rede social ou você ir lá como católico mesmo pregar no meio do povo da carceragem? Dar comida para eles? Ou visitar família de presidiário? O que é melhor? O que é melhor para Deus, para Jesus? Bem, eu vou encerrar por aqui, senão eu começo a dar uma efervescida, né? Vamos rezar para os irmãos. Então, assim, além de rezar para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, porque assim, cada um, se gosta ou não gosta do Papa, aí é problema de cada um. Eu, por exemplo, vou ser bem franco em falar, eu não gostava do Papa Bento XVI. Hoje em dia eu tô me arrependendo. Perdi uma grande oportunidade. Mas, aí quando entrou o Papa Francisco, eu aplaudi como todo mundo aplaudiu. Mas mesmo ele fazendo o que faz, sendo criticado, muita gente criticando, falando muito mal do Papa, eu ainda tô colada no Papa Francisco, entendeu? Porque é o Papa. A não ser que ele renuncie e ceda desculpa, a cátedra de Pedro para outro. Aí vão ser 3 papas, né? 2 papas emérito e o terceiro papa, não é? E quem vir, eu tenho que colar no papa, não posso ficar falando mal, gente. É errado, entendeu? Que isso? Aí eu tenho que ver tem um pregador que tá me dando altos e baixos. Uma hora tá falando coerência, outra hora tá efervescendo no ódio, né? Eu acho que eu vou desistir da pessoa, assim, desistir no sentido de seguir. Eu respeito o trabalho, quando eu puder indico, mas não dá. Não vou citar nomes mais. Tá difícil, né? Aí falando, porque tem papa que foi parar no inferno. Dá vontade de falar assim, meu filho, isso é problema do Papa em questão e Deus. De Nossa Senhora, o Todo-Poderoso. A gente não tem nada a ver se foi parar no inferno ou não. Isso aí é tentar descobrir fofoca de santo, fofoca de beato, fofoca de venerável, que teve uma visão lá e viu. Lógico que tem Papa que foi pro inferno. Que me consta, eu só não sei o nome, mas quer saber de uma fofoca histórica papal? Teve um Papa na história que ele era da família Borgia. Aí você não tá associando, né? Você já ouviu falar de Lucrécia Borgia? Uma depravada? Que fornicava com os irmãos, inclusive? Pois é, tinha um papa, irmão dela. 3 irmãos. Um era papa, um era Lucrécia Borgia e o outro era um cara que tava sifilítico. Porque o sífilis, gente, olha, todo mundo acha que não pega, né? Mas sífilis, ela é tão devastadora quanto o HIV. A sífilis, ela apodrece a pessoa de dentro para fora e vai deformando o rosto. Então, o outro irmão lá, que era um nobre, não sei se era um general, o que era, ele vestia um capuz preto, assim, parecia um zorro, né? Não é aquela coisa de zorro de máscara, não, era um capuz preto, parecia a Ku Klux Klan versão, né, de pano preto, para esconder as deformidades da sífilis, e o cara, ele saía pegando a mulherada a rodo, inclusive parece que é a irmã mesmo. Eu tô trazendo essas coisas porque isso, além de ser um fato histórico, é uma fofoca sem tamanho. E eu não sei se esse Papa dos Borgia, né, não sei se é um outro Papa, mas teve um caso de uma pessoa da cátedra de Pedro, que ele, quando ia fazer reunião, estava com vestido de soldado, armado, de armadura e com espada, não digo desembainhada, mas estava na bainha e vamos conversar, gente. Entendeu? Me desautoriza para ver o que eu faço com você na mesa aqui. Corto o teu pescoço ou te furo, entendeu? Teve papas nesse período da Idade Moderna, Idade Média, entendeu? Teve uma situação um pouco calamitosa, realmente. Só que isso não me dá o direito de falar mal de todos os papas. Isso é uma questão, porque a mão de Deus existe. A misericórdia de Deus existe, mas a justiça de Deus é bem pesada também. Eu até tenho que fazer essa pesquisa direito, sabe? Senão eu fico falando fake news, né? Mas dentro da família Borgia tinha uma pessoa no alto escalão
do Vaticano. Se não me engano era o Papa mesmo. Eu vou só confirmar, para não ficar fake news. Depois eu me corrijo, peço desculpas e tal. Só que não compensa trazer esse tipo de coisa. O Papa Francisco nem se compara com um monte de Papa que teve antes dele. Bem antes, né? E ainda é criticado. Então é a minha queixa. Mas eu queria colocar em oração aqui, antes de rezarmos a oração de São José. Tem um canal no Instagram que eu sigo, que é de Fortaleza. Depois eu descobri que é de Fortaleza. Eu já indiquei, inclusive, é o Santo Raposo. Não sei se é santo.raposo. Ele tem um símbolo de uma raposinha lá. E ele disse que fechou. Essa semana ele encerrou as atividades. Não sabe se vai levar o projeto adiante, porque ele tem outros projetos. É triste, mas em parte eu entendo, porque o projeto principal para ser católico no caminho da santidade, primeiro, a gente não consegue ser diretor espiritual da galera toda, porque a gente não é dono da coisa toda. Tem que ver quem que é o dono da coisa toda, né? Eu tenho esse humilde e miserável canal, de verdade mesmo, que às vezes fala uns fake news, fala umas bobeiras aqui, porque eu preciso estar impelida nesse sentido. Eu preciso estar também me automotivando, né? Então, se tem alguém que ouve ou não ouve, aí eu só agradeço a Deus que proteja essas pessoas, mesmo que não concorde ou concorde. Não estou procurando concordância, só que assim, tipo, desculpa falar, não quero que me encham a minha paciência, porque eu sou uma pessoa muito sensível, infelizmente. Mas algo me motiva a continuar aqui com esse meu projeto meio desmiolado, né? Meio desfocado mesmo, porque eu sou meio descoordenado. Eu falo umas coisas nada a ver e depois enfio a liturgia, né? Mas mesmo assim tô aqui, tá? Então esse é uma coisa perene, permanente. Nem que seja um áudio por dia. E aí o rapaz, eu acho que é um rapaz, o Santo Raposo, ele entrou em crise. Porque tem muitos comentários, tem muita gente, então, que nem eu já bloqueei os comentários. Eu não preciso de comentários, nem views, nem compartilhamento. Desculpa, guarde a tua opinião pra você. Senão eu me irrito, aí a coisa degringola, né? Perco a caridade com o próximo. Aí no caso da pessoa, eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente alguns canais vão começar a encerrar suas atividades no meio católico. E pior, são pessoas ponderadas. É isso que... Até então eu não tinha visto nada assim, de anormal no Santo Raposo. Em compensação, tem uns que há anos que eu sigo, desde o Facebook, depois migraram para o Instagram, e efervescendo contra a campanha da fraternidade, entendeu? Aquilo eu não gostei muito, porque faltou caridade, porque você arrasta pessoas para coisa errada, entendeu? Que nem o Padre Marlon Múcio nem entrou nesse papo da campanha da fraternidade, ele está lá fazendo a sua evangelização acontecer, a situação de vida dele o leva a um grande testemunho, né? Então ele não tem tempo para ficar perdendo com isso, entendeu? De ficar falando mal do Papa Francisco, vixe, né? Então tem situações e situações, tem perfis e tem gente que entra em crise e não sei se vai sair. Isso vai acontecer muito, infelizmente, porque o que acontece? O que me toca e o que me preocupa é assim, o que está fazendo essa pessoa desistir do canal? Porque ela poderia diminuir um pouco o nível de postagens. Em vez de ser uma postagem por dia, uma postagem a cada 3 dias. Já tá louco de bom. Né? Uma postagem a cada 2 dias. Um pouco de organização dá certo. Porque demanda trabalho, você quer fazer um visual bonito, você quer fazer posts interessantes, entendeu? Tem um outro perfil, o Kaique Canção Nova. Eu não sei se é Kaique Seminarista Canção Nova. Eu sei que é um nome grande lá. Kaique com K. Ai, credo. Esse Kaique com K, não sei o que com K, né? Tá triste, né? Mas enfim, é Kaique com K. E que o depois. Ele fez uma pergunta lá no Instagram. Eu não fui responder, porque eu não sou dessas. Eu já sou meio reservada. Por que você me segue aqui no Instagram? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso, né? Porque ele não vai me ouvir mesmo, então eu vou responder no meu canal, no meu território. Eu sigo esse rapaz no Instagram porque ele faz posts muito interessantes, assim, no Instagram dele. Bem bacana mesmo, daquele de arrastar, né? Faz 6 cardzinhos e ele tem frases de impacto. Ele tem histórias de impacto. E aquilo demanda tempo, ele coloca lá um símbolozinho, faz uma moldura, faz o texto, troca a cor de uma figurinha. Então tudo aquilo demanda tempo. Toma tempo para fazer um post bem joia, assim.
E eu sigo porque ele me parece ser uma pessoa muito ponderada, né? Então ele também dá orientações para jovens que estão com problema vocacional e tal. Então já está exercendo seu papel de padre, que eu espero que aconteça logo, né? Acho que falta mais uns 3 anos, 5 anos, não sei. Mas já está na metade do caminho. Já se formou em filosofia, então está fazendo teologia mais alguns anos. E o diaconato transitório, beleza, partiu ser padre da Canção Nova, né? Então eu sigo ele porque ele faz posts interessantes, muito inspirados, né? Mas às vezes a minha preocupação com alguns perfis que se cancelam, autocancelam, é porque houve um desalento com relação à Igreja Católica. E isso não deve acontecer, porque é isso que o mundo quer, é isso que o inimigo da Igreja quer, é isso que o inimigo, o anticristo, inimigo de Cristo, quer. O que é mais difícil? É permanecer no local onde nos causa dor, onde nos causa estranheza, onde nos causou ressentimento, onde a gente teve decepção. Termino dizendo o pitaco de hoje, meu irmão, minha irmã. Tá decepcionado com a Igreja Católica? A campanha da fraternidade foi a gota d'água para você chutar o balde cheio? Porque teve vários, né? Teve várias polêmicas aí de noticiário, da tua diocese, de coisas, de situações diversas, aversas, e enfim. E aí, viu isso aí, não quero mais ser da Igreja Católica. Não seja frouxo, meu irmão, minha irmã. Desculpa, agora eu vou falar duramente. Isso, como diz, né? Aí é aquele meme de muitos anos do Facebook, antes do Instagram. Desistir é fácil, né? Desistir é para os fracos. Desistir é para os fracos. Você acha que eu não tive decepção com a igreja depois da minha pós-conversão? Foi uma na sequência da outra. Se hoje em dia eu sou grossa, fechada, é porque infelizmente me bateram que nem uma bolinha, né, de futebol toda suja no meio lá da várzea, entendeu? É um sintoma, mas eu não deixei a igreja. Eu tive que provar por A mais B, inclusive pro padre onde eu tô, que eu tô pela fé, por um ato de conversão real, entendeu? Não é por uma mera questão de, eu quis me aparecer lá na seita, que depois eu descobri que era uma seita. Não. Não, senhor. Não, senhora. Né? Então, para isso, às vezes, a gente precisa ter muita coragem. E nisso, a vida dos santos, algumas frustrações de muitos santos, me reconfortaram num primeiro momento. Não me reconfortaram, mas me fizeram caminhar tropegamente, mas ainda caminhar. Ou como aconteceu com São Paulo. Não que eu me coloque como São Paulo, mas tem uma parte lá dos Atos dos Apóstolos. Não sei se é dos Atos ou de alguma carta que ele explica que ele foi pregar numa cidade, apedrejaram ele, aí ele desmaiou, acharam que ele estava morto, jogaram para fora da cidade, aí ele acordou, meio tropegamente entrou para terminar a pregação. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim que tem que ser, meu irmão. Tá machucado, tá magoado, tá ferido, tá lascado na fita. Vai assim mesmo, continua acertando e errando com a igreja, com o teu bispo, com o teu padre. Acha que dando um tempo pro perfil melhora? Então dê, mas não sai da igreja. Você pode abandonar o perfil do Instagram, meu irmão, minha irmã. Nossa, pena que o rapaz não me ouve, né? Mas a pessoa lá de Fortaleza não me ouve. Mas, gente, não deixa a igreja católica, não deixa Jesus sozinho na Capela do Santíssimo. Nem que você depois vá lá confessar daqui a alguns meses, falar, eu errei, eu criei um ressentimento, eu desejei a morte do meu bispo. Ai, sei lá, eu tô imaginando coisa. Sabe, fiquei com ódio com esse negócio da campanha da fraternidade. É que nem um dia eu fui confessar com um padre, hoje isso eu falo, que eu fiquei com raiva de um monte de padre, não da minha diocese, mas de outras dioceses, falando para votar no Bolsonaro. Falei, pô, aliás, eu não sei onde está esse padre, era um padre muito, muito bacana. Ele já conhecia mais da metade da minha história, então ele me olhava, dava risada quando eu entrava no confessionário. Aí eu falei, eu fiquei com ódio de um monte de padre que ficou apoiando esse Bolsonaro, o Bolsonaro ganhou. Aí o padre falou assim, pô, mas realmente, não, ele falou pô, né? Ele falou, não, é que, vamos falar a verdade, padre para apoiar político é difícil, hein? Não tá certo isso. Eu não entendo esses padres. Eu mesmo não fiquei apoiando ninguém abertamente, né? Mas fiquei com ódio na época, né? Alimentei um ódio medonho. Entendeu? Então, se isso acontecer com você, porque muitas decepções vão acontecer, lembre-se, quem que ficou aos pés da cruz? Você é filhinho de Maria? Então continua perto de Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz.
Seja uma criancinha. Agora, não seja os discípulos fujão. E mesmo sendo discípulo fujão, como aconteceu, Jesus correu atrás de todos eles, principalmente de Pedro. Lembra dos peixes? Lembra lá da boa pescaria? E ainda Jesus perguntou, Jesus ressuscitado, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro triste, né? Puxa, eu tenho que repetir que eu amo ele. E a partir dali, Pedro, diante da sua frustração, desânimo e podemos dizer até depressão, porque ele tentou voltar para a vida antiga de pescador de peixe, ele foi orientado juntamente com os outros a voltarem para Jerusalém, ficar no cenáculo rezando, para esperar em quem? O Santo Espírito, o Consolador, o que seria no lugar de Jesus aqui na terra, né? Então, depois do Pentecostes católico, Pentecostes cristão, vamos colocar assim, do Pentecostes cristão, que Pedro torna-se outra pessoa sob a efusão do Espírito Santo, aí mudou tudo. Mas até chegar lá, Pedro também se permitiu a tristeza. Ele ficou triste, ele ficou perdido, ele ficou, e agora, sem meu mestre, sem meu Deus, eu vou pescar, né? E Jesus, vamos fazer uma mudança de rota urgente. Certo? Tá em crise com a Igreja Católica? Gente, supera logo. Eu desejo que você supere em poucos dias, poucas semanas, no máximo um mês. Mas volte para Jesus. Melhor ficar fazendo adoração lá. Deixa de fazer, então, o seu canal. O canal não é o mais importante. A gente pode evangelizar, mas lembre-se, quem é que salva as almas? Nós apresentamos Jesus. Cada um de nós que tem um canal católico ou que visa promover uma parte da nossa catolicidade, no caso aqui a liturgia da palavra, mas como eu falei, é miserável o meu canal, porque eu faço meus pitacos tudo fora, sem pé nem cabeça, quando eu realmente não apresento notícias de pessoas sem pé nem cabeça, né? Eu quero apresentar Jesus. Às vezes eu falo de mim, não para me autopromover, mas para dizer, eu passei por isso. Talvez você passe por outra coisa, mas eu te convido a fazer uma experiência real e imediata com Jesus. Você pode não concordar com o que eu falo, mas, gente, eu sou ser humano também. Agora, eu fazer crescer na efervescência aí contra bispo, contra o Papa, pode esquecer, aqui não vai rolar. Pode rolar outras coisas feias, mas isso não. Eu já tive um momento que eu fiquei muito braba com um padre, que ele me ofendeu, né? Dentro do confessionário. Eu estava já numa situação meio difícil, aí me ofendeu dentro do confessionário. Aquilo me deu um ódio do padre, que vocês não têm noção. Já tem mais de um ano esse negócio. Estou rezando até hoje. Logicamente que quem melhora é a gente, né? Que o padre receba as bênçãos de Deus. Mas, graças a Deus, eu depois me confessei com outro padre de outro território paroquial. Eu expliquei a situação, porque eu estava desejando até a morte desse padre. Eu falo a verdade, gente. Foi um negócio de ódio profundo. Aí esse outro padre ouviu e falou, olha, filho, não colocou como penitência, mas eu aceitei como, né? Falei assim, reze por esse sacerdote, porque provavelmente você não foi a única a passar por algo desagradável. Então, tem padre que usa boas palavras, né? Ele não vai incitar na efervescência. Aí ele falou no sentido assim, reze por esse padre, porque ele provavelmente está fazendo isso com outras pessoas. E eu vou dizer que, infelizmente, esse padre tem causado uma situação indigesta com muitas pessoas do território paroquial dele. Infelizmente. É lamentável, porque são pessoas assim que contribuem efetivamente, seja com o trabalho, seja com o dízimo, seja com a própria família, e andou sendo um pouco incisivo demais em algo que não havia necessidade. Entendeu? Mas é o padre do território paroquial, tem que ouvir o padre. Então é aquela coisa, vamos acertar e errar junto com o sacerdote, né? Entendeu? Então, eu estou trazendo uma situação nefasta, nem deveria estar falando isso, mas no fundo, depois, hoje em dia, eu vejo que, eu não sei o que acontece com esse sacerdote, mas eu acho que ele precisa de muita oração mesmo. Muita oração. Muita misericórdia. Eu cheguei a ficar com dó mesmo da pessoa. Como a pessoa consegue cortar laços de pessoas da comunidade que pertence ao território paroquial por décadas.
Porque esse território né, que eu estou falando existe desde década de 50. O negócio é antigo pra caramba. É década de 50 ou até antes, né? Praticamente formação do bairro. Né? Então, falta de sensibilidade por parte do sacerdote, todo um desculpa eu falar, de uma memória do território paroquial enquanto famílias. Não precisa dar bola para todas as famílias, né? Porque tem rixas internas ali. Mas tentar não cortar laços com pessoas que podem, inclusive, auxiliar. Chegar para uma conversa. Só porque não tá batendo com alguma coisa lá, sei lá, incomodado com alguma coisa, mas tem RCC, tem gente que usa véu, tem gente que é assim, tem gente que é assado, vai fazer o quê? Né? Então é complicado, certo? Porque ainda lembrando que tem a autoridade do padre. Se o padre tá falando algo pro fiel, a gente tem que acatar, mesmo a gente chorando, né? Então, de qualquer forma, assim, para evitar problemas, eu não frequento mais esse local. Primeiro porque eu não vou ficar batendo de frente com a pessoa. A pessoa já não vai com a minha cara. Provavelmente já começa por aí. O sacerdote não vai com a minha cara. Eu não vou bater de frente, eu não tenho tempo, não tenho estrutura emocional, psíquica para ficar fazendo esse tipo de joguinho. Não vou. Pronto. Não deixei Jesus também, né? Rezo pela pessoa. Espero que ela melhore, ué. Alguém tem que ceder, né? Alguém vai ter que ceder. E se não for ceder pela graça do Espírito Santo, eu não sei, né? A minha queixa ainda é isso. Mas eu dizer, vamos trocar de padre, eu acho desnecessário, né? Não é assim também. É mais fácil a graça de Deus, o Espírito Santo, mexer nele lá todinho, né? Faz um turbilhãozinho, né? Nele e muda sutilmente. Bem melhor. Então, se você está passando por um perrengue assim, que envolve padre, bispo, a campanha da fraternidade, dá um tempo nas coisas que realmente não é tão relevante, medita a respeito da situação, mas não abandone Jesus nem a fé em Cristo e na Igreja Católica. Né? Sair da igreja não vai resolver a situação, até piora. Ah, mas o que tem? Tem tantos irmãos desigrejados. Meu, aí é a escolha de cada um, né? Eu não vou ser desigrejado nunca, né? Algum lugar eu vou estar, certo? Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Né? Não estou certa por estar brigada com o padre, né? Ainda no meu caso não foi uma ordem que ele deu, sabe? Foi uma situação assim, me xingou mesmo, me ofendeu. Poderia ter falado de outra forma, porque eu já fiz confissão com outros padres que falaram duramente pela relação, não a minha pessoa, mas aquilo que eu fiz. Aí tudo bem, aí eu aceito, não, tá certo, realmente fiz pisada na bola. Agora, chegar e ofender na cara dura, primeiro, aí então temos um problema grave, né? Aí não é que xingou assim de baixo calão, mas me tratou como se fosse uma... eu tenho que seguir a orientação do outro padre, né? Tenha misericórdia porque ele deve estar fazendo isso com outras pessoas. Pois é. Então, eu acho que está faltando diretor espiritual para esse padre em questão, né? Então, quem me acompanhou muitas vezes no canal já me pegou falando mal da situação desse padre, que foi no ano antes da pandemia, foi um ano retrasado, que a coisa estava muito, muito grave mesmo, estava muito inflamada. Então, demorou um tempão para curar. Por outro lado, tem que rezar, né? Porque eu acho que ninguém reza para ele. Na verdade, ele só está construindo um caminho de ódio. Muita gente não gosta dele, infelizmente. Isso não é legal, sabia? Pessoas que não gostam da gente são inimigos em potenciais. Então, por isso que a gente tem que rezar pelos nossos inimigos. Agora, se ele reza ou não reza, eu já não sei, né? Então, reze para esses padres que às vezes têm uma boca muito dura para falar, né? Mas que o território paroquial, os fiéis vão ter que acertar e errar junto com ele, certo? Mas paciência, né? Ele tá lá, então continua lá. Deus dê muita longa vida para ele, né?
e que ele possa estar fazendo o seu trabalho pastoral, mas que a graça do Espírito Santo esteja sempre presente lá, porque isso não pode ser destruído. Porque a partir do momento que a graça de Deus, o Espírito Santo é impedido, aí a coisa é grave, né? Então, que nunca falte Espírito Santo em qualquer território paroquial onde há conflitos. Muito bem. Não sei se fiz o sinal da cruz, vou fazer de novo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje é Isaías 58, versículos de 1 a 9. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Busca-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijastes quando rejejuávamos e o ignorastes quando nós humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Desculpa, gente. Campanha da fraternidade. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se, talvez, de curvar a cabeça como junco e se deitar-se em saco e sobre cinzas? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro, quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá, pedirás socorro e ele dirá, eis-me aqui. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, Salmo 50, com o refrão, ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e aí, então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E recordando que a leitura, desse domingo foi da cura do leproso que se achegou a Jesus, infringindo toda a lei mosaica. Senhor, se tu queres, o Senhor quer que eu seja curado? Se tu queres, me cura, por favor, né? Mas me veio agora uma situação, assim, uma coisa que eu tô tentando explicar, não sei se vocês estão entendendo, mas assim, o inimigo de Deus, o anticristo, seja humano, seja o demônio, ele gosta de um drama, tá? E a comparação pode parecer destoante, mas para
para meu entendimento, a essência é meio que a mesma. Esse carnaval medonho em cima da campanha da fraternidade, do texto base, que virou essa bagunça completa, isso daí tá parecendo uma coisa que aconteceu no PHN 2019. Porque 2020 não teve PHN, né? Acho que a PHN foi virtual, não sei. O que é o PHN? Por hoje não, vou pecar. É que não é PHNVP, é PHN só. PHN é aquele encontro de jovens todo período de julho, no período de férias. Os jovens vão lá, fazem um mega acampamento e é um grande encontro de cura e libertação ao mesmo tempo, de grandes conversões, uma coisa grande mesmo. E 2019 foi, sempre acontece na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, lá naquele rincão gigante. Foi um dos maiores PHNs que já, acho que a Canção Nova chegou a ver. E teve a participação do padre Marcelo Rossi para encerrar todo aquele encontrão, né? Que geralmente começava, acho que na quarta ou na quinta-feira de adoração e terminava domingo à tarde com a Santa Missa. Aí, se você vai se recordar, não teve aquela mulher que veio numa excursão, entrou, burlou todo mundo. Enquanto o padre fazendo a homilia, ela não chegou por trás e o empurrou com uma maior cara de endemoniada? Olha, eu tenho dó daquela mulher, porque ela deve estar com o estigma de ter empurrado o Padre Marcelo até hoje. Né? O Padre Marcelo não fez BO, quem fez BO foi a Canção Nova contra ela, porque realmente alguém tem que fazer, né, gente? Depois daquilo, o esquema de segurança foi reforçado, ninguém mais pode entrar ali na hora da missa. E lembrando, quem não é da Igreja Católica não entende, mas o padre que começa a missa, ele precisa terminar a missa, por isso que é o presidente da celebração. Então, se acontecesse alguma coisa com o padre Marcelo, se ele desmaiasse, quebrasse o pescoço, quebrasse o braço, não ia ter como finalizar o PHN, gente. Então, ali foi algo realmente medonho que aconteceu para acabar com uma unção muito grande naquele momento de conversão, que foi o PHN 2019. Todo mundo ficou em choque. Aliás, foi o assunto mais comentado da semana daquele período, foi num domingo. Graças a Deus, ele se levantou, viu que não tinha nada quebrado, deu luxação, tudo, mas, gente, ele podia ter quebrado o pescoço, quebrado um braço. Ele podia ter quebrado no mínimo o dedinho da mão. Só ter quebrado o dedinho já não ia dar para fazer a celebração. E ele conseguiu fazer a celebração, terminou com dores, né? Para a glória de Deus, amém, Jesus. E eu digo o seguinte, esse negócio dessa polêmica, se foi feita de propósito ou não, para tacar fogo no parquinho da Igreja Católica, não entre nessa. Você não concordou, eu também não concordei. Dom Odilo Scherner não concordou com o texto base. A questão é ecumenismo, né? Só que, logicamente, daqui a 5 anos vamos ter que rever esse lance do ecumenismo. Até que ponto o ecumenismo pode dar suas ideias dentro do território da Igreja Católica? É isso que eu questiono. Tem que ter um observador da CNBB atento para não ter algo que vá efervescer os ânimos. Porque a pastora não está no território dela, ela está em outro. Ela foi convidada para ceder o tema, não para ficar efervescendo também. Por outro lado, as pessoas que estão na raiva e no ódio, a gente não pode fazer uma cisão quebrando toda uma questão aqui de décadas de campanha da fraternidade. Por isso que eu sugeri, na minha humilde e miserável opinião, vamos retomar a prática do lema passado, então. Quem mais fazia fraternidade se não é a irmã Dulce? Pronto. Jeito para fazer as coisas, meu irmão, minha irmã? Tem. É só uma questão de baixar um pouco o nível sanguíneo, a pressão, e pensar, porque senão a gente vai dar uma de troglodita. Católico troglodita é tudo que o mundo quer. Só para dizer que a gente não presta, entendeu? Então não vamos ficar dando esse contra-testemunho. Talvez a comparação tenha sido legal, mas a coisa tá num corpo tão grande que tá me lembrando aquilo, sabe? Estamos jogando todo mundo lá para frente, lá, para que nem termine a celebração. Não é bem assim, não. Graças a Deus, Deus preservou a integridade física do padre Marcelo. Ele ficou com dores depois, chorou tudo. Nossa, ele ficou assustadíssimo, né? Ele nunca pensou que alguém chegasse a esse ponto de desrespeito, não com a pessoa do padre Marcelo, mas
no desrespeito da missa. Porque tá, no meio como é que a pessoa vai lá e invade a missa? Tem que conter a pessoa, não pode. Ou então um cachorro que vai lá fica se esfregando no padre. Cadê a caridade de algum irmão chegar? Aí fica gravando lá o padre, o cachorrinho fazendo carinho, se esfregando no padre. Não, tem que tirar o cachorro. Porque o padre não pode ser interrompido. Aquilo é uma missa, gente. Não é uma qualquer coisa. Não estamos falando de um show qualquer. O pessoal acha engraçadinho. Ai, chegou um gato, chegou um cachorrinho, fica lá lambendo, fica puxando o negócio. Não, chama um irmão lá, o irmão tem que tirar o cachorro. Vamos, cachorro, vamos, show. Aqui não é teu lugar, aqui não é teu momento. Não é para ficar fazendo festa. Porque o cachorro não tem culpa. Mas o pior é quem fica gravando e acha, ai, que lindinho, lindinho o teu olho. Isso é um desrespeito com a missa. Ali é um local sagrado, ali é o sacrifício do Senhor Jesus. Depois fica aí aplaudindo na hora do glória, né? Entendeu? Por isso que o pessoal não sabe o que é missa. Então, a missa ele é uma parte extremamente importante, é um rito muito importante, de muito respeito. É o sagrado ali presente, as pessoas não estão nem aí mais, né? Depois chora porque o filho morreu, porque fulano morreu porque perdeu a sacralidade da vida humana. E os outros ainda ficam rindo porque o fulano morreu, não é? É o mundo que a gente vive. E isso não é discutido, né? Então, cuidado para não entrar nessas vibes. E se você entrou na vibe, sai dessa vibe. Sai dessa vibe logo, entendeu? Não vamos também acabar com a campanha da fraternidade como um todo, só por conta de um texto polêmico. Não sei se teve o lado pernicioso de alguém para escrever isso, mas também teve o lado pernicioso podia barrar, né? Fazer, essa parte aqui vai ser polêmica, vamos mudar um pouco o assunto, vamos mudar as palavras, vamos colocar numa parte global, não uma coisa específica, entendeu? Não sei se é o parágrafo 65 ou 64, 65, não sei. Sei que é nessa linha aí, entendeu? Então faltou caridade de todas as partes possíveis e inimagináveis. E não entrar nessa vibe de ai meu Deus, e o Padre Marcelo, e agora o que vai acontecer? Quase que o PHN entorna o caldo, gente. Mas não entornou, né? Mas fica o alerta. Fica o alerta. O demônio não gostou de tantas conversões de jovens naquele 2019. Certo? Deixei meu recado. Se eu tô certo ou não tô certa, não vem ao caso. Eu só tô dando um alerta para dizer. Olha, gente, eu já passei por algumas situações que envolveu até perder a vida, tá? Da minha própria. Não é vitimismo, não é isso. Então tem coisa que eu não me apego mais. Eu não e queimo mais minha cabeça para certas coisas. Eu não trago isso para minha vida, nem para a vida dos outros, né? Não fico efervescendo no que não precisa. Eu tenho um pouquinho de senso, mas tem que ter um pouquinho de humildade em todo mundo, gente, né? Eu peço assim, por favor, né? Tenha respeito pelo Papa, tenha respeito pelos bispos, sabe? Mesmo sendo um pastor pró-aborto, ele tem a capacidade de conversão para se converter em nome de Cristo. Se fosse Cristo, o que ele faria numa situação dessa pastora, por exemplo? Mas também o que Cristo faria com uma pessoa que se diz católica e fica efervescendo, porque não acredita, porque esse negócio de comunismo, não para de ficar lá saltitando, sabe? Sebion, sorrisal nervoso, né? Tem que fazer que nem o Todo-Poderoso fez com o Jó, né? Não, com o Jó não, com o Jonas. Ele tava nervoso, fez crescer uma folhinha de uma parreira, de uma folha de era, assim. Por quê? Ai, tadinho, tá muito nervoso, vamos colocar uma sombra, né? Eu sempre dou risada nessa parte de Jonas, é muito engraçado, né? Deus não quer ver a gente nervoso, né? Jesus não quer ver a gente assim, mas dói o coração dele esse tipo de cisão. Beleza? Então acalma o teu coraçãozinho, né? Vamos ver se aparece alguma notícia melhor. É meio difícil, né? Melhor aí pra esses dias e segue o baile, né, gente? Não, segue o baile não. Se eu lembro o Boechat, o falecido. Vamos seguir a vida, né? Em Cristo. Desejo a todos a paz de Cristo. Fiquem na proteção da Sagrada Família. Uma ótima quaresma a todos. Paz e bem.